Bom, primeiramente, boa noite a todos. Como vocês estão, passaram aí a semana bem, né? Prontos aí para a nossa segunda aula da semana. Vamos lá, a gente já, aula passada, né? Retornando um pouquinho da aula passada, a gente já conversou um pouquinho sobre as possíveis, né, definições da sensopercepção, né? De suas alterações. A gente já conversou também algumas alterações, né? Tanto qualitativas quanto quantitativas. Começou com as quantitativas, já finalizamos as quantitativas, iniciamos, né, as qualitativas. Ponham primeiro, transtorno, né, alteração qualitativa, né, que foram as ilusões. A gente falou de alguns tipos, né, de ilusão, né, a gente apresentou, na verdade, né, o tipo de ilusão, conversou um pouquinho, né, bem brevemente, né, e agora a gente começa, né, a falar mais alguns tipos, né, de ilusão, mais aprofundadamente, né, ilusão de alguns diferentes tipos, né, em diferentes transtornos mentais, onde a gente pode encontrar, né, o processo da ilusão, né, em diferentes transtornos, em alguns transtornos a gente já vai começar a identificar, né, alguns transtornos mentais em que a ilusão está presente, né, é um sinal aí para alguns transtornos mentais, certo? E também iremos falar sobre as alucinações, né? Alguns tipos aí de alucinações, né? Nessa aula aí de hoje, tá certo? Se vocês não assistiram a aula anterior, antes dela, assistam, né? Antes dessa aula de hoje. É importante a gente vocês assistirem alguns, entenderem, né? Alguns conceitos que são essenciais, né? Para o entendimento, né, da aula a partir daqui, né? A gente conversou, né, alguns conceitos que são importantes, né, são fundamentais aí para o entendimento desse construto, né, dessa função elementar. E a gente começa aí essa aula de hoje falando sobre as ilusões, certo? Mas, né, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou psicólogo, né, gravo esses vídeos no intuito de mostrar a vocês o meu trabalho, né, de como a psicologia, né, como a psicologia ela trabalha, né, com alguns transtornos, né, com as adversidades, né, do sujeito, não só o transtorno, a gente não trabalha só com transtorno, a gente trabalha com o que o paciente traz, né, como uma função que impede, né, que o sujeito caminhe, né, de forma funcional, né, ou então alguma autocuidado ou um autoconhecimento em si. Né, a gente começa aí a estar trabalhando nesse sentido, tá certo? E também mostrando a vocês, né, de como a terapia cognitivo comportamental ela funciona, né, como a gente pode estar trabalhando, né, com esses sujeitos dentro, né, da terapia cognitivo comportamental, e também de como a gente pode estar entendendo alguns aspectos importantes dentro da psicopatologia, né, para a gente começar a trabalhar alguns transtornos, né, dentro da terapia cognitivo-comportamental, né, para dar ao paciente, né, ajudar o paciente a ele ter um comportamento, uma vida mais funcional, certo? No mais, né, sem mais delongas, a gente inicia a nossa aula após a nossa vinheta. Pois bem, né, como já falado na introdução dessa aula, a gente começa a falando, né, das ilusões em diferentes transtornos mentais.
Pois bem, as ilusões são encontradas com maior frequência nos quadros de delírio, em que há um rebaixamento, né, do nível de consciência e consequente distorção do processo perceptivo. Há nessa síndrome uma perturbação da capacidade de perceber com clareza, ficando o indivíduo mais suscetível a experimentar as ilusões dos sentidos. Por exemplo, né, um crucifixo na parede parece um morcego pronto para atacar o paciente, ou uma roupa pendurada no cabide parece uma pessoa, um monstro que irá atacá-lo. Em quadros marcantes de alterações do humor e da afetividade, né, com estados intensos de medo e ansiedade, mais frequentes, né, em pacientes com quadros de depressão e ansiedade e transtornos aí de personalidade. O sujeito pode experimentar as chamadas ilusões catatímicas, né, que houve alguém desprezá-lo ou ofendê-lo, né, a mãe temerosa com a segurança da filha, ouve de ruídos ao longe a voz de sua filha. Ao voltar para casa, à noite, em bairros escuros, cada sombra de árvore parece um assaltante ao ponto para atacá-lo. Né? Esses são os pontos aí de ilusões, né, que podem estar atrelados a esses quadros aí de depressão, de ansiedade, né, de alguns quadros aí, alguns transtornos aí também de personalidade. Tá certo? Dito isso, a gente começa agora falando das temidas alucinações. Quando a gente começa, a gente ouve, né, de alucinações, a gente já automaticamente, né, pensa logo em um transtorno aí, que é, né, a esquizofrenia. Né? Não é só a esquizofrenia, né, que tem as alucinações como um sinal, né, de alguma alteração. Mas antes de a gente começar falando um pouquinho, né, dos transtornos, né, que podem aí, ter a alucinação como o seu sinal, né, a gente define a alucinação, né, desde a primeira metade do século XIX, né, a época de Serol, com a percepção de um objeto. Então, a gente pode definir, né, a alucinação como a percepção, né, de um objeto sem que ele esteja presente, né, sem um estímulo sensorial expectativo. Há aqui uma certa dificuldade conceitual. Se a percepção ele é um fenômeno sensorial que obrigatoriamente inclui um objeto estimulante, as formas de uma bola, o ruído de uma voz, o odor de uma substância química, e um sujeito receptor, como pode-se falar em percepção sem objeto? Entretanto, a clínica ela registra indivíduos que percebem perfeitamente uma voz ou uma imagem, com todas as características de uma percepção normal, mas sem a presença real do objeto. Eis um desafio conceitual que a patologia mental coloca a psicologia do normal. Portanto, a alucinação ela é uma percepção clara e definida de um objeto sem a presença de objeto estimulante real. Alguns autores chamam de alucinações verdadeiras aquelas que têm todas as características de uma imagem perceptiva real: nitidez, corporeidade, projeção no espaço exterior e a constância, né, desse objeto. As alucinações, na grande maioria dos casos, são percebidas por dois ouvidos, dois olhos, duas narinas. Entretanto, casos raros que implicam apenas um ouvido, um olho, uma narina ou apenas um hemicampo visual também descritos.
também que foram descritos. Dito isso, a gente começa falando sobre as alucinações em pessoas sem algum transtorno mental. É possível? É possível. Tá? É possível a gente encontrar, né, as alucinações em pessoas que não têm nenhum transtorno, né, nem esquizofrenia, nenhum transtorno de base para justificar essas alucinações. Embora as alucinações sejam mais comuns em indivíduos com transtornos, né, mentais graves, sobretudo nas psicoses, podem ocorrer também em pessoas que não apresentam tais condições. Diversos estudos revelam que as alucinações de qualquer tipo, mas sobretudo visuais e auditivas, ocorrem na população sadia, com prevalência de 2 a 28%, mediando em torno de 10%, e a incidência anual, né, de 4 a 5%, sendo as alucinações visuais mais comuns que as auditivas. Na África do Sul, por exemplo, um estado com 4.250 indivíduos na comunidade, revelou que 12,5% apresentavam alucinações. Essas pessoas tinham mais dificuldades em seus processos sociais, mais busca de serviços de saúde, né? Tendências maior na tendência suicida, né? Porque gera um desconforto, né? Essas alucinações, revelando o significado clínico, né, de tal fenômeno em populações não clínicas. As populações mais as alucinações em populações não clínicas podem dessa forma implicar formas atenuadas, né, ainda assim expressão clínica de psicoses, né, fases pré-clínicas que precedem o eclodir das psicoses. Entretanto, podem ainda não estar, né, no contínuo com a psicose clínica, né, mais associados aí a ansiedade e depressão, ou ainda não ter qualquer significado clínico, né, e sim significados culturais. As diferenças das alucinações entre as populações clínicas, sobretudo de pacientes psicóticos e não clínicos, incluem em populações clínicas ocorre com mais intensidade, né, e duração do que nas populações não clínicas. As alucinações verbais ocorrem com mais frequência, sobretudo nas psicoses esquizofrênicas, né, e são percebidas como algo fora do controle, né, e desprazeroso. As populações não clínicas predominam as alucinações visuais em relação às audiovisuais. As pessoas sentem que têm mais controle sobre as alucinações e elas não são, né, tão desprazerosas, né, como nas psicoses. Além disso, parece haver mais alucinações em populações não clínicas do que as clínicas, né, que residem em áreas urbanas. Dito isso, a gente, né, conversa mais um ponto aí das alucinações, que são as alucinações de estresse e ansiedade, e problemas do sono, que podem aí, esse quadro de estresse, ansiedade e problemas do sono pode meter ao paciente a ter, né, esse período, né, de alucinações. As alucinações muitas vezes geram desconforto, ansiedades e sentimentos negativos. Entretanto, né, há uma constante linha de pesquisa que revela como o humor e as emoções negativas, ansiedade, estresse e disforias, em geral, têm o poder de desencadear as alucinações em pessoas vulneráveis. Assim, em uma ampla e cuidadosa revisão, dois pesquisadores, né, cujos nomes são Rafael e Whitson, mostram como a ansiedade pode ser um fator importante, né, ao desencadear alucinações auditivas com vozes acusativas, humilhantes e ameaçadores. Esses dois pesquisadores, né, mais um, né, que é Sarah Reve e colaboradores, né, por meio de
uma detalhada revisão de 66 estudos mostra como problemas no sono e o sono ruim estão associados à eclusão de alucinações e delírios em pessoas com transtornos psicóticos. Verificou-se também que sintomas psicóticos, delírios e alucinações audioverbais ocorrem associados à sustentabilidade aumentada, ao estresse, preocupação aumentada com ameaça e estresses mínimos que são aberramente salientes para pessoas vulneráveis, né, com alto risco para psicoses, né, ou já em primeiro episódio de psicose. Agora a gente começa a falar alguns tipos, né, de alucinações. Nosso primeiro tipo de alucinação que a gente vai estar debatendo, né, seria as alucinações auditivas. O que isso quer dizer? As alucinações auditivas, elas são um tipo de alucinação mais frequente, né, nos transtornos mentais, mas não nos transtornos neurológicos, né, nos quais predominaram, né, as alucinações visuais. Elas podem ser divididas em simples e complexas, né, essas de maior interesse à psicopatologia. As alucinações auditivas simples são aquelas nas quais se ouve apenas ruídos primários. E as são menos frequentes, né, do que as alucinações auditivas complexas, onde essas auditivas complexas a gente começa a ter mais ruído menos primário, né, já é uma voz mais completa, a gente consegue, né, detectar, né, o sujeito, né, no caso, com essa alucinação auditiva, já consegue perceber, né, um comando, né, uma voz mais completa, a gente consegue entender o processo, né, não é só um ruído primário, a gente não consegue entender o que é, né, esse comando em si, né, dessa alucinação auditiva. A gente consegue aí. Agora, a gente vai separar, né, essas alucinações simples, auditivas simples, das complexas. A gente vai conversar com mais detalhes. A gente começa, né, com as alucinações auditivas simples. A principal forma de algo que poderíamos chamar de alucinação auditiva simples ou audição, né, de ruído primário é o tinnitus, né, que é o tinnitus aureus. Ele corresponde à sensação subjetiva de ouvir ruídos, né, em um ou dois ouvidos mais frequentes zumbidos, mas também, eventualmente, burburinhos, cliques e estalinhos. Podem ser contínuos, intermitentes, né, ou então pulsáveis. Nesse caso, o ruído pode acontecer em sincronia com os batimentos cardíacos. O tinnitus, em geral, é decorrente de doenças, né, ou alterações do sistema auditivo, né, ouvido externo, médio, córnea, nervo acústico, né, e de conexões auditivas centrais, sendo com frequência acompanhados pela perda auditiva, sensório, neural ou de condução. A condução ocorre em 5 a 15% da população geral. Mas depois dos 60 anos, aí já aumenta para de 8 a 20%. Né? E em 3 a 5% da população, a gravidade é de tal monta que requer, né, tratamento. Metade dos indivíduos que necessitam de tratamento afirma que a condição prejudica consideravelmente sua qualidade de vida. Em 93% de todos os pacientes que com esse, né, esse transtorno, né, essa doença, há perdas auditivas concomitantemente, né, quando avaliados por audiometria
e em 40 a 50% deles há comorbidades psiquiátricas, como ansiedade e depressão. E a gente agora fala, né, das alucinações auditivas complexas. Informa a forma, né, da alucinação auditiva complexa mais frequente e significativa, né, em psicopatologia, né, a alucinação audiovisual áudio-verbal, na qual o paciente escuta vozes, né, sem querer, sem qualquer, estímulo real. São vozes que geralmente o ameaçam ou insultam. Muito frequentemente, a alucinação audio-verbal é de conteúdo depreciativo, né, ou de perseguição. Deve-se chamar atenção para o fato de que, sobretudo na esquizofrenia, as alucinações audioverbais com frequência impõem determinada condição dos pacientes, deixando-se intrigados e assustados a procurar a fonte daquela voz invisível. O insight em relação às alucinações audioverbais na esquizofrenia geralmente é pequeno ou ausente. Os pacientes tendem a acreditar que tais vozes não são o produto de um transtorno mental, mas uma realidade apavorante de que eles impõem, bem como que elas devem ser produzidas pelo demônio, né, ou por máfias, ou por grupos que estão contra ele, querem destruir. Então, os pacientes que têm esquizofrenia, né, eles não concordam com o transtorno em si, né, não concordam com o diagnóstico desse transtorno. Então, essas alucinações audioverbais, eles acreditam que seja um estímulo dito, né, normal. Então, não é por conta de um transtorno ou de uma causa biológica, né, de que esses sujeitos são acometidos nessas alucinações audioverbais. Então, as chamadas alucinações skinnerianas, né, estudadas pelo psicopatólogo alemão Count Skinner, são alucinações audioverbais em que as vozes comandam a ação ou comentam a ação e as atividades corriqueiras do paciente. Por exemplo, olha, agora o João está indo beber água. Agora ele vai levar a mão. Vozes que comandam o João, né, são aquelas que mandam o indivíduo fazer as coisas. Por exemplo, lave as mãos, ponha fogo em suas roupas, né, dê uma facada em sua barriga. Né, exemplo aí de alguns alucinações aí audioverbais. De modo geral, embora as alucinações skinnerianas não sejam mais consideradas específicas ou patognomicas da esquizofrenia, elas ainda ajudam na prática clínica, pois, né, indicam gravidade no quadro em associação frequente, né, cada vez mais de 95% das vezes, de tais alucinações com delírios. Agora a gente começa, né, falando sobre, né, o valor diagnóstico, né, dessas alucinações audiovisuais, né, audioverbais, perdão. Como pode ser observado, né, as alucinações audioverbais ocorrem com maior frequência nos transtornos do espectro da esquizofrenia, né, com o paciente tendo convicção marcante da realidade das vozes que ouve. As alucinações audioverbais também ocorrem nos transtornos do humor. No episódio de mania, né, são ouvidas, mas comumente, né, as vozes com conteúdo de grandeza ou místico religioso, né, e na depressão grave, né, podem se ouvir também vozes com conteúdo negativo, né, de ruína ou de culpa. As alucinações audioverbais, né, que ocorrem nos transtornos do humor são classificadas em humor congruentes, né, na depressão, as vozes com temas depressivos, na mania, vozes com temas de grandeza ou
humor incongruentes, né? O tema não tem a ver, né, com o estado do humor do paciente, né? Como, por exemplo, vozes acusadoras da mania e vozes religiosas, a virgem na depressão. Com relativa frequência, as alucinações auditivas também são experimentadas por pacientes com transtorno de personalidade borderline. Nos quadros aí neurocognitivos, alucinações auditivas ocorrem mais na demência frontotemporal e na doença também de Parkinson. Cabe lembrar, entretanto, que em quadro psicótico, quando se verificam alucinações audioverbais, em pacientes com nível de consciência normal, alucinações com forte convicção, sem insight e crítica, havendo ausência do transtorno do humor, que é mania ou depressão. A hipótese que primeiro deve ser considerada é a esquizofrenia. Cabe mencionar, né, que nas fases iniciais de muitos transtornos dos quadros psicóticos, se observa o fenômeno perceptivo difuso de estranheza no mundo perceptivo, no qual o mundo como um todo é percebido como alterado, bizarro, difícil de definir pelo paciente. O mundo parece que está se transformando ou parece morto, sem vida, né? Vazio, ou ainda sinistramente outro estranho. Não se trata, né? Ressalta o Bina, né? De erro de julgamento, mas de fato o próprio mundo é percebido de uma outra forma. A visão de mundo é que está alterada e não o julgamento sobre ele. É um fenômeno psicótico muito próximo da desrealização. Próximo tipo de alucinação que a gente vai estar falando agora, né, são as alucinações musicais. O que isso quer dizer? Fenômeno intrigante, a alucinação musical, ela é descrita como uma audição de tons musicais, melodias, ritmos e harmonias, sem o correspondente estímulo auditivo externo. Esse tipo de alucinação ela é pouco frequente, sendo menos observado que os outros tipos de alucinações ou de tinnitus. Tais alucinações podem ser contínuas ou intermitentes e, em geral, são acompanhadas de consciência clara e crítica por parte do paciente. Podem ser ouvidas músicas cantadas ou instrumentais, né, geralmente que o paciente já conhecia. Essa alucinação musical ela é dividida em dois grupos. Sendo o primeiro grupo quando ocorre sem a presença de um transtorno neurológico ou psicopatológico, mas com frequência com déficit auditivo, são classificados aí como alucinações musicais idiopáticas, e o grupo quando associados ao transtorno neurológico ou psicopatológico, são classificados aí como alucinações musicais sintomáticas, né, em pacientes com suspeita de déficit auditivo e que buscaram serviço para o teste audiométrico. Foi estimada a prevalência de alucinações musicais em 3,6%. Embora algumas pessoas toleram esse quadro, para a maior parte dos indivíduos acometidos, ele causa muito desconforto, piora na qualidade de vida, ansiedade e depressão. Muitos pacientes com alucinações musicais temem que isso seja um sinal que estão indicando um processo inicial de uma demência de Alzheimer. As alucinações musicais são classificadas como alucinações por deafferentação, ou seja, ocorrem frequentemente com resposta do cérebro à privação sensorial. Kumar, né, e colaboradores em 2014 propuseram, né, circuito, que inclui o giro temporal superior esquerdo, córtex posteromedial e córtex motor estariam implicados nesse tipo aí
de alucinação. Tá certo? A gente encerra por aqui. Né? A gente tá aí no e-mail. Fique aí à vontade, né, para utilizar esse e-mail para tirar dúvidas. Tirem suas dúvidas. Confirme se é isso mesmo que você entendeu. Estou aberto aí, né, a ajudá-los, né, da melhor forma possível. Pode me tá mandando e-mail, né, que eu vou estar aí à disposição para respondê-los, né, da melhor forma possível, né, o mais breve possível, certo? Mas espero ter ajudado vocês, né, tenha gostado, né, dessa segunda parte, né, dessa aula, né, sobre essa função executiva. Nos encontraremos na próxima aula, certo? Um grande abraço, uma boa semana. Nos encontraremos na próxima aula. Uma boa semana e até a próxima aula. Fui!